Doutor Pedro, boa tarde. Hoje começa mais uma Semana Mundial da Alergia. Este ano vai de 7 a 13 de abril e nós, da mesma forma que já fizemos ano passado, vamos comemorar. Este ano vamos editar um vídeo por dia durante a Semana Mundial da Alergia. Vamos então começar pelo princípio, que é onde se começa. Afinal, o que é isto de ser alérgico? A alergia é um defeito do sistema imunitário. O sistema imunitário, felizmente toda a gente tem um, e serve sobretudo para proteger o organismo contra coisas que possam ser nocivas, particularmente as que vêm do exterior. Portanto, o sistema imunitário tenta de alguma maneira reconhecer aquilo que seriam organismos que pudessem prejudicar o nosso, aquilo que nós chamamos de patogénios, e tenta montar uma resposta de defesa para que o organismo não fique doente. Numa situação de alergia, há um exagero errado do sistema imunitário, no qual ele ataca substâncias que são inofensivas. Assim, por exemplo, alguns alimentos, ou ácaros, ou pólenes, ou fungos, são substâncias que são inofensivas, que não provocariam uma doença, mas que, por serem incorretamente interpretadas pelo sistema imunitário como invasores, são atacadas. A esse ataque, a essa resposta do sistema imunitário, chama-se inflamação, e é essa inflamação que depois irá provocar os problemas de saúde típicos da alergia, como a rinite alérgica, a asma, a alergia alimentar, etc. Muito bem. Outra questão. Somos alérgicos para sempre? É uma boa pergunta e depende muito do tipo de alergia. Como eu disse, isto tem sobretudo a ver com um problema do sistema imunitário e, portanto, como o sistema imunitário comete o erro por vários motivos diferentes, também podem, em algumas situações, conseguir corrigir-se. As situações que têm o melhor prognóstico normalmente são aquelas que aparecem mais cedo na vida. Portanto, por exemplo, situações de alergia alimentar no início da infância, como por exemplo a alergia ao leite ou a alergia ao ovo, têm prognósticos bastante favoráveis. Na maior parte dos casos, as crianças deixam de ser alérgicas porque o sistema imunitário se apercebe que existe um erro e consegue corrigi-lo. Por oposição, alergias que se adquirem mais tarde na vida, ou algum tipo de alergias, como por exemplo a alergia respiratória, a alergia a frutos secos, a alergia a medicamentos, normalmente têm a tendência para se persistir mais ao longo do tempo e, portanto, nesse caso, é praticamente uma doença crónica. Também existem alguns tratamentos que podem alterar a história natural da doença alérgica e que, portanto, podem reverter um bocadinho isso, ou seja, podem chamar o sistema imunitário outra vez à razão e fazer com que a alergia não persista durante tanto tempo. Isso algumas vezes funciona melhor e outras vezes não tanto. Portanto, eu deduzo que a alergia é efetivamente uma situação muito particular, muito personalizada. Portanto, eu ser alérgica a ácaros não é igual a ser, Dr. Pedro, ser alérgico a ácaros. Temos manifestações diferentes. De todo. Na verdade, aquilo que nós tentamos fazer mais em alergologia atualmente é fazer um tratamento de precisão muito dirigido ao doente. É diferente de acordo com a faixa etária, é diferente de acordo com o tipo de alergia, ou seja, com o tipo de sensibilização, com o tipo de doença, uma doença respiratória, uma doença cutânea, uma doença alimentar, e todas essas coisas interagem de maneira diferente e fazem com que cada doente tenha que ser tratado com um plano muito personalizado. Por exemplo, não faria muito sentido tratar o ano todo um doente que é alérgico a pólenes, se o período de polinização é que estiver em causa seja, por exemplo, em abril e maio. Nessas situações, o tratamento tem que ser mesmo muito dirigido ao doente. Não? Muito bem. Este ano, a Organização Mundial da Alergia escolheu para tema comemorativo a alergia alimentar. Houve alguma razão específica para esta escolha? A alergia alimentar é um problema muito grande de saúde pública. É um problema que afeta tanto adultos como crianças e é uma alergia que pode provocar a morte. A qualidade de vida das pessoas com alergia alimentar é claramente inferior à da população geral e é uma doença que provavelmente não é tão bem compreendida como nós gostávamos. Antes de mais, há muitas pessoas alérgicas. Estima-se que em Portugal entre 3 a 10% da população possa ter algum tipo de alergia alimentar. As alergias alimentares são mais frequentes na infância. Os números que nós temos para Portugal são aproximadamente entre 3 a 6%, mas também são frequentes nos adultos, entre 2 e 5%. Alguns estudos apontam para números mais altos de indivíduos com alergias que provavelmente são um pouco mais difíceis de diagnosticar. De uma maneira geral, a alergia tanto pode manifestar-se com sintomas relativamente ligeiros, como se pode manifestar com reações alérgicas graves, como a anafilaxia. E, nesse sentido, é uma alergia que, ao contrário da alergia respiratória, pode, e em alguns casos provoca, e fica efetivamente, ou coloca em risco a vida, ou pode mesmo ser fatal.
mesmo nas situações em que assim não é, normalmente obriga a grandes limitações alimentares, que nas crianças também se podem repercutir em déficits nutritivos, em grandes alterações na dinâmica familiar e nos hábitos de alimentação, e também há fenómenos de bullying ou de ansiedade quando se come fora. Portanto, no fundo, é um problema grande, é um problema maior do que só da alergologia, é um problema da nossa sociedade e é um problema que, enfim, talvez não tenha ainda a atenção que merece. Muito bem, muito obrigada. Até amanhã, e amanhã continuamos com a rinite alérgica. Obrigado.